Bom, esse é mais um sonho profético. Hoje, essa madrugada, de 25 de junho de 2026, o Senhor me mostrou mais um sonho profético e eu tô gravando com o intuito de deixar registrado. Para quem não tem dom de visões espirituais, de sonhos espirituais, não sonha com isso, não entende também. Porém, quem busca, quem ora e quem pede, Deus fala, Deus mostra. E eu tenho dom de visões espirituais. O Senhor me deu esse dom porque eu orei, eu busquei e o Senhor me entregou. Ele não só me entregou, como usou pessoas para falar que me entregou esse dom. Então, o que eu estou falando, pode ter certeza que não é algo da minha mente, algo que eu inventei, algo que eu imaginei. Eu, nesse momento, estou numa campanha de jejum. Tempo indeterminado. Não sei até onde o Senhor vai me pedir para me continuar com esse jejum, mas eu vou continuar. E, bom, eu queria deixar isso claro antes de contar esse sonho profético. Já para algumas pessoas céticas, que não acreditem, para elas saberem um pouco mais de mim, né? Se quiser acreditar, acredita. Se não quiser também, amém, né? Mas aqui para os irmãos, para as pessoas que querem acreditar, para as pessoas que querem ouvir, vai ficar registrado. Até para gravar esse vídeo, eu pedi confirmação ao Senhor, eu falei com o Senhor. Então, eu vou deixar registrado, vou deixar gravado. 25 de junho de 2026. O Senhor me deu uma visão sobre o Brasil. E é algo que vai acontecer no Brasil por esses tempos. Eu andava numa estrada, muita lama, muita chuva, e eu sabia que era aquilo ali, eu tinha uma dificuldade muito grande de caminhar naquele lugar, muita lama. Eu sabia porque era decorrência do clima, algo que estava acontecendo no Brasil, e era por causa de muita chuva. E as pontes, as águas eram os rios, ultrapassavam as pontes, era muita chuva, o volume de chuva era exorbitante mesmo. E aquilo ali estava trazendo muita dificuldade. Eu continuava caminhando naquela estrada, eu passava por aquele lugar e continuava caminhando. Até que eu chegava num lugar que não era mais aquela lama, mas uma terra seca. Seca. Sabe quando você caminha como se fosse numa areia? Que levanta, como se fosse areia, mas você olha assim aquele pó no ar, e tão seco, tão árido. E eu olhava para os céus, eu começava a ouvir muitos estrondos. Eu olhava para cima, estava acontecendo uma guerra. E era uma guerra contra a nação brasileira. Alguém estava atacando a nação brasileira. E eu via mísseis e drones no ar. Nisso eu olhava e não entendia o que estava acontecendo, ficava assustada, mas continuava olhando para cima, acima da minha cabeça. Estava acontecendo aquela guerra. Muitos mísseis eram lançados, porém, drones, como se fossem drones, pequenos aviões, interceptavam aqueles mísseis. E com isso, eram muitos estilhaços caindo no chão. Muito pânico, sabe, tinha. As pessoas tudo muito correndo, assustadas. E eu ouvi uma voz falando que o Senhor estava trazendo juízo. Estava trazendo juízo e ele ia começar pela casa dele. E muitos iam ser pegos de surpresa. Inclusive, meus amados, não tendo tempo de conserto. E o que eu falo aqui é para os de dentro, não é para os de fora. É para os que estão dentro e não estão levando a sério. Estão brincando com algo que não é para brincar, que é a palavra do Senhor. E logo em seguida eu continuava andando, com aquela guerra acontecendo em cima, eu continuava andando, olhando para frente. Nisso eu ouvia nesse ouvido, como se fosse um jornal passando na TV, um noticiário. Eu ouvia um noticiário falando que os Estados Unidos, já como se fosse aliado do Brasil, estava dentro da nação brasileira. Eles estavam aqui operando aqui dentro. Eles estavam em conjunto com o Brasil construindo enormes cisternas para guardar água, para guardar o maior volume de água possível, porque viria uma seca extrema que nunca a Terra enfrentou. Estaria vindo, e eles já sabendo disso, estavam construindo cisternas, mega cisternas. Eram construções gigantescas. Aquilo se abria na minha frente, assim, eu via aqueles lugares assim onde eram empresas, como se fosse lugares onde tinha muita empresa, como que eu posso dizer? Muitos lugares, assim, empresas onde as pessoas trabalham. Eles estavam tirando aquilo e construindo cisternas para guardar água.
Era muito sério. E nisso eu continuava ouvindo, logo depois disso, continuava ouvindo a voz do Senhor em repreensão. Porque é como se fosse um tempo de juízo, sabe? Muitas coisas aconteceriam e muita gente estaria sendo pega de surpresa. Porque pessoas que conhecem, pessoas que sabem como que tem que ser, como que tem que servir a Deus, que não é pra brincar com as coisas de Deus, estão brincando com as coisas de Deus, com as coisas santas. E muitos desses não vão ter tempo. A morte vai chegar, não vai ter tempo de conserto. E nisso eu acordei, até comentei com meu esposo. E eu até fui logo já pedindo a Deus, Deus, eu sei que isso aqui não é pra mim ficar calada. Eu sei que é um sonho profético, eu sei que é da parte do Senhor e eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que o Senhor já tá me dando esse sonho, não é pra mim ficar quieta. Ah, Deus tá me dando um sonho pra mim, um sonho profético pra mim me calar. Não, ainda mais que quando Deus te dá o dom. Quando Deus fala, eu estou te dando o dom. Então, se eu te falar, se eu te mostrar, você abre a boca e te fale. Então, assim como muitos profetas na Bíblia, o Senhor mostrou e eles foram e falaram e se cumpriu. A gente não sabe quando as coisas vão acontecer, por isso que a gente tem que orar, tem que vigiar e estar preparado. A gente não conhece o dia de amanhã, a gente não sabe. Quem sabe a volta de Jesus pra mim, pra você, acontece amanhã, porque a gente não sabe. Até quando a gente vai viver aqui nessa terra. Então a gente não pode andar de qualquer forma na presença do Senhor. É isso que eu quero dizer nesse vídeo. Não podemos andar de qualquer forma na presença de Deus. É tempo de conserto, é tempo de humilhação, é tempo de não olhar para o mundo lá fora. É tempo de Copa do Mundo, é tempo onde todo mundo está olhando para o mundo. Até os que se dizem servos do Senhor estão olhando para o mundo, venerando o mundo, idolatrando o mundo. E estão deixando o Senhor de lado. Estão levando as coisas do Senhor de qualquer maneira. Então, é isso que eu tenho para dizer nesse vídeo. Fiquem todos com a paz do Senhor.